Olá, já estou ao vivo para iniciar a nossa live. Quero que vocês coloquem aqui nos comentários se vocês estão me ouvindo, se não está travando. E vamos lá, vamos começar. Tomara que todo mundo consiga me acessar certinho. Pedi para vocês colocarem aqui nos comentários de vocês, aqui no chat, se vocês estão me ouvindo, se estão me enxergando certinho, para eu poder ter o feedback de vocês da transmissão, se está tudo certo. Já estou vendo aqui, Luciana, boa tarde, Adriana Alves Feiras, Adriana Ferreira, tudo ok? Rosileia, boa tarde, olha só, o pessoal está entrando, muito bom. Vou dar apenas uns 5 minutinhos para a gente poder começar, tá? Simone, Elane Alves, Vera, boa tarde. Márcia, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Já vou agradecendo a presença de todos vocês nessa live, que é a nossa primeira live aqui do canal da SEMEC. Então, já vou dando boa tarde para todos os participantes. Sem microfone e sem imagem aqui? Será que não é algum probleminha aí no seu computador? Porque o pessoal tá me dando feedback aqui que tá tudo certo. Tá? Estão me vendo, estão me ouvindo. Vou dar mais uns 5 minutinhos aqui. Tô olhando aqui no relógio. Márcia, tudo certo aí? Pegou o microfone, a imagem? Dinéia Natal. Oi, estou por aqui também. Boa tarde. Boa tarde a todos. Umas 3h07 a gente começa, tá? Para dar tempo alguém chegar. Estou lhe vendo e ouvindo, não tenho aqui. Tá, ok, perfeito. Está me vendo e está me ouvindo. Pessoal, bacana essa experiência, né? Enquanto todo mundo chega, eu vou passar aqui uns recadinhos para vocês, tá? Da nossa live. Então, boa tarde a todos, tá? Muito obrigada pela presença. Vocês já colocaram aqui no chat que estão me ouvindo, que estão me vendo certinho. Beleza. Vânia Biguete, oi. Tá. Eu vou passar agora, pessoal, o primeiro recado da live, tá? Quem não puder assistir a live agora, vai ter a oportunidade de assistir a live depois, porque aqui no YouTube o bacana é que ela fica gravada. Então, você que tiver com algum compromisso e não puder estar aqui ao vivo, você vai poder entrar na live, que vai ficar gravada, tá bom? E você vai acessar essa live posteriormente. Depois que você acessar a live, você assistir essa live, você vai mandar um e-mail para o karinaborac1@hotmail.com, que está aqui na descrição dos vídeos, tá? O meu e-mail está aqui na descrição do vídeo, karinaborac1@hotmail.com. Então, você que não puder assistir a live, assista depois e depois pega e me envia um e-mail para que você possa efetuar a sua inscrição, a sua presença. Nesse e-mail que você vai mandar no karinaborac1, você vai colocar o seu nome completo, o nome da sua escola, o seu e-mail e como que você consegue aplicar, né, alguma dica dessa live no seu dia a dia, na sua vida pessoal e na sua vida profissional, beleza? E aqui na descrição do vídeo, pessoal, aqui embaixo, aqui vocês vão ver um link. Tá escrito assim, ó, formulário de registro de presença, tá? Vocês vão clicar nesse link e vocês vão preencher os dados. E é muito importante que vocês façam essa inscrição aqui, porque é como eu vou registrar a presença de todos vocês na live, tá? Então, aqui na descrição do vídeo vai ter o meu e-mail para quem não conseguir assistir a live e vai mandar para mim depois, quando assistir a live, os seus dados. E tem um link do formulário de inscrição, que é para quem está aqui ao vivo comigo, tá? Então, vai clicar nesse link, formulário de inscrição, vai preencher o seu nome, o nome da escola e o seu e-mail, tá bom? Isso é muito importante para o registro da presença, ok? Deixa eu ver aqui mais algumas informações.
Deixa eu ver aqui nos comentários. Aline Fabrim, boa tarde, Aline. Vanusa, Fátima Vieira, boa tarde. Eu estou acompanhando vocês aqui, pessoal, no chat, tá? Judismara, boa tarde. Maísa, boa tarde. Tá, a Maísa tá falando que tá assistindo lá no CMEI. Maísa, Roseli, Elisângela e Josi. Pessoal, então tá, já passei todos os recados para vocês, tá? Qualquer dúvida a gente vai conversando durante a nossa live, certo? Então, vamos começar a nossa live. E eu vou ser breve, tá? Não vai ser uma coisa longa. Então, vamos lá, vamos começar? O tema da nossa live hoje é ansiedade e pandemia nas atividades não presenciais. Conhecer bem para administrar bem. Como eu falei no vídeo de convite, a gente só consegue administrar bem aquilo que a gente conhece, né? Aquilo que a gente tem um bom nível de conhecimento. Então, por isso que eu quis trazer o tema da ansiedade. E você pode dizer para mim, nossa, Karina, ansiedade é um tema tão óbvio, todo mundo fala sobre ansiedade, mas o que eu sempre respondo é, o óbvio também precisa ser dito, o óbvio também precisa ser esclarecido, porque na grande maioria das vezes a gente não pratica aquilo que é óbvio, né? Então, por isso que a gente sempre tem que estar falando. Pessoal, eu peço desculpas para vocês se tiver barulho de cachorro, barulho de carro, porque aqui é a vida real, a vida como ela é, entendeu? Então, pode acontecer essas intercorrências aí, beleza? Então, vamos lá. Ansiedade e pandemia nas atividades não presenciais. Conhecer bem para administrar bem. Antes de chegar no tema da ansiedade, eu quero lançar aqui uma reflexão com vocês sobre comportamento humano. Qual que é o comportamento padrão do ser humano? E essa resposta é a seguinte: nós, seres humanos, temos um comportamento habitual, padrão, da gente conseguir estabelecer um certo nível de controle sobre aqueles eventos que ocorrem em nossas vidas. Quando eu falo um certo nível de controle, eu estou dizendo que a gente não controla tudo. A gente tem uma porcentagem aí de variáveis na nossa vida que nós conseguimos controlar. Por exemplo, a gente consegue controlar o horário que a gente vai acordar, a hora que a gente vai tomar café, a hora que a gente vai trabalhar. Porém, existem outras variáveis que a gente não consegue controlar, como, por exemplo, os eventos da natureza. Quando que vai chover, quando vai fazer sol. A gente tem mais ou menos uma noção, né? Mas a gente não consegue controlar. Se a mãe natureza decidir que vai cair uma chuva forte, não conseguimos controlar. Então, algumas variáveis do nosso cotidiano a gente consegue controlar e outras não. Porém, esse certo nível de controle que a gente tem na nossa vida já é o suficiente para que a gente consiga ter uma sensação de que a gente está sobre o controle da nossa vida. E essa sensação de ter esse certo nível de controle automaticamente nos traz uma sensação de bem-estar, uma sensação de autorrealização. Você sente que você consegue, que você é capaz de administrar a sua vida, de ter as rédeas da sua vida sobre você, no seu controle. Mas, como eu falei, é um certo nível de controle, não é o controle total, certo? Deixa eu só ver aqui nos comentários se alguém está tendo algum probleminha aqui. Beleza, o pessoal está acompanhando. Para quem está chegando aí, boa tarde. Então, eu falei, né, do comportamento cotidiano, né, do ser humano, como que ele se comporta aí. Então, a resposta é: o ser humano sente-se bem quando ele consegue estabelecer um certo nível de controle sobre a sua vida. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero esclarecer com vocês é o seguinte: o que é, então, a ansiedade? Né? O que é? A ansiedade, gente, ela é um conjunto de manifestações físicas, comportamentais e corporais, e psicológicas também. Só que a ansiedade que a gente sente quando acontece algum evento que a gente não consegue controlar, essa ansiedade, ela é passageira, ela não dura muito tempo.
A gente sente aquela sensação de medo, mas quando a situação volta ao normal, quando a gente consegue estabelecer um controle, aí a ansiedade ela vai passar. Quando a ansiedade vai surgir? Ela vai surgir justamente quando acontece alguma coisa que sai fora do nosso controle, né? Quando você está ali na sua rotina, no seu cotidiano de trabalho e algo acontece que você não consegue controlar. E o que é isso? É uma sensação, uma situação de ameaça, uma sensação de incerteza, na verdade uma sensação não, uma situação de ameaça, uma situação de incerteza ou uma situação de mudança. Então, nós chegamos à conclusão de que em vários momentos da nossa vida, nós podemos sentir ansiedade. E todos nós aqui já passamos por isso, certo? Seja no trabalho, seja na vida pessoal, alguma situação de incerteza, de mudança, de algo que te pega de maneira inesperada, vai gerar em você ansiedade. Logo, a ansiedade é um fenômeno natural, é algo que vai ocorrer na vida de todos nós. Ninguém está livre de sentir a ansiedade. É só a gente lembrar da época dos nossos ancestrais, né? Do homem lá das cavernas, né? Quando que surgiu o sentimento de ansiedade? Quando aquele homem se deparou com uma situação de ameaça, algo que ameaçava a sua vida, e aí ele começou a sentir ansiedade. Mais abaixo eu vou falar para vocês quais são as sensações, né, que o ser humano sente quando ele está com ansiedade, tá? Logo, gente, o que a gente pode tirar de lição em relação à ansiedade? Que ela exerce uma função que garante ao ser humano, garante e garantiu a sua sobrevivência, a sua existência, a sua capacidade de reagir às situações de ameaça. Então, a ansiedade ela ocorre para nos tirar da zona de conforto. Sempre que você se deparar com uma situação de mudança, de incerteza, você vai sentir a ansiedade. E qual que então que é a função da ansiedade na vida do ser humano? Ela exerce a função de tirar a gente da nossa zona de conforto, de fazer com que a gente busque soluções criativas para os nossos desafios cotidianos. Ela tem essa função. Ela só perde essa função e começa a gerar problemas na sua vida quando ela te deixa paralisada, quando a ansiedade ela não faz você sair da sua zona de conforto e não faz com que você busque soluções criativas para os seus desafios. Então, ela tem sim essa função de tirar a gente da nossa cadeira ali, sentado, pensativo, e fazer com que a gente tenha uma ação positiva frente aos fenômenos da nossa vida. Então, ela tem essa função. Então, até coloquei aqui, ansiedade como função positiva na vida do ser humano. Bom, deixa eu só dar uma olhadinha aqui como estão os comentários. Se alguém comentou mais alguma coisa. Boa tarde aí a todo mundo que chegou, tá? E eu espero que chegue mais pessoas. Mais e mais pessoas para a gente poder conversar. Então, eu estava falando, né, que a ansiedade, ela tem uma função na existência do ser humano. Ela não veio por acaso. Desde o homem da caverna, que se deparou com um animal que poderia matá-lo, e até hoje, a ansiedade ela tem essa função de fazer com que o ser humano saia da sua zona de conforto. Só que, como eu falei lá no início, quando a gente perde o controle de algum evento na nossa vida, e esse descontrole é tão grande, quando esse descontrole alcança uma proporção assim muito grande, ele pode começar a ter, como que eu vou dizer, resultados ruins na nossa vida, na nossa qualidade de vida. Então, a ansiedade, ela pode ser caracterizada como um transtorno quando ela começa a afetar muitas áreas da nossa vida. Mas, antes de falar da ansiedade como transtorno, eu tenho que dizer para vocês o que é um transtorno. O que é o transtorno mental? Né? Que é uma expressão muito usada, né, dentro da psicologia, dentro da psiquiatria. O que de fato é
um transtorno mental. Então, eu coloquei aqui que o transtorno mental, ele se caracteriza por um funcionamento cerebral do ser humano e comportamental que vai gerar impactos negativos na vida daquela pessoa. Quer dizer, aquele funcionamento cerebral, aquele comportamento, ele vai começar a ter impactos na qualidade de vida da pessoa. Vai começar a impactar a vida pessoal dela, a vida profissional, a vida amorosa, as relações. Então, quando, por exemplo, a ansiedade ela começa a ser muito grande, ela dura muito tempo, ela começa a fazer parte do cotidiano daquela pessoa, a gente pode sim dizer em um transtorno de ansiedade. E o transtorno mental, né, os problemas de saúde mental, eles precisam de ajuda profissional. Essa pessoa que tem algum transtorno mental, ela vai precisar ser acompanhada por um profissional de saúde, por um médico, por um psicólogo, por um terapeuta ocupacional. Então, o transtorno mental ele precisa de ter esse olhar multiprofissional para que a pessoa consiga recuperar a qualidade de vida dela, certo? Mas o que caracteriza, então, a ansiedade como um transtorno mental? Então, quando que eu, Karina, vou dizer que um determinado paciente é portador de um transtorno de ansiedade? Quais são os parâmetros que eu tenho que utilizar para poder levantar essa hipótese, né, de transtorno mental? Então, a ansiedade como transtorno mental, ela vai ser caracterizada como uma reação psicológica, uma reação comportamental, uma reação fisiológica de extremo sofrimento. E ela vai ser de longa duração, ela vai estar acompanhando aquele indivíduo ao longo da vida dele, né? E essa ansiedade gera muito sofrimento na vida daquela pessoa, que é um ponto. E ela sim vai continuar ocorrendo frente a uma situação de ameaça, frente a uma situação de incerteza, frente a alguma situação de mudança. E o que essa ansiedade vai gerar também? Essa ansiedade como transtorno mental. Ela vai gerar naquela pessoa uma reação, um comportamento de luta, quer dizer, aquela pessoa vai tentar enfrentar a ansiedade de alguma maneira e também vai gerar um comportamento de fuga, que a pessoa também vai tentar fugir da ansiedade de qualquer maneira. Só que a diferença da ansiedade como transtorno mental, da ansiedade que a gente sente no nosso cotidiano, é que essa reação de luta e fuga vai ser desfuncional. O que é uma reação de luta e fuga desfuncional? É uma reação que a pessoa, alguma solução que a pessoa encontrou que não vai ser benéfica para ela, que vai acabar gerando mais e mais conflitos e mais sofrimento. Então, qual o exemplo de comportamento de luta e fuga frente à ansiedade que geraria muito sofrimento na vida daquela pessoa, que geraria muito mais problemas? Por exemplo, o beber excessivo, o abuso de álcool. Então, a pessoa pode estar tem que ter um transtorno de ansiedade, passou por uma situação de mudança, de incerteza, de ameaça, ela pode recorrer ao álcool como uma forma de lutar e como uma forma de fugir da ansiedade. Porém, a gente sabe que o abuso de álcool é algo que faz muito mal. Então, esse é um exemplo desse tipo de comportamento inadequado. E por que a pessoa vai ter comportamento de luta e fuga inadequado? Porque quando a pessoa tem um transtorno de ansiedade, está passando por uma crise de ansiedade, ela não consegue raciocinar, ela não consegue pensar de maneira lógica, de maneira clara. É como se tivesse uma nuvem negra dentro do cérebro da pessoa e ela não consegue raciocinar, ela não consegue achar uma solução criativa para aquela situação, que seria o caso da ansiedade sem ser transtorno mental, né? Quando eu estou ansiosa, eu não vou beber, não vou me abusar do álcool, né? Eu vou procurar relaxar, eu posso procurar meditar. Então, esse seria um comportamento de luta e fuga funcional. Agora, o de beber excessivo, de abusar do álcool, é um comportamento de fuga desfuncional. Então, essa é uma das características também que a gente pode usar como parâmetro para dizer se aquela ansiedade está caracterizada
como transtorno mental ou não. E é de longa duração, como eu falei, né? O transtorno de ansiedade, ele é algo que está ali presente na vida da pessoa por um longo período e de maneira muito intensa, como eu falei, gera um sofrimento muito grande na vida da pessoa. Então, agora eu vou falar para vocês as reações que a ansiedade pode ocasionar, tá? Ela pode gerar sintomas físicos, né, que são respiração ofegante, coração acelerado, suor excessivo, tremor, a pessoa começa a tremer muito, sensação de falta de ar. Quando a pessoa tem uma crise de pânico, geralmente ela sente o coração dela bater muito forte, ela sente uma falta de ar, né? Sintomas comportamentais. A pessoa fala muito rápido, a gente às vezes não consegue nem entender o que a pessoa está falando. A pessoa fica agitada, agitação psicomotora, a pessoa está sempre assim, sabe? Parece que ela está ligada no 320. A pessoa pode sentir irritada, né? Ter irritabilidade, excessos alimentares, abuso de álcool, drogas, dificuldade de escutar a outra pessoa. Já aconteceu bastante comigo em escutas. Eu tentar falar, mas a pessoa está tão ansiosa que a pessoa não consegue me escutar. O cérebro dela não está conseguindo relaxar e ela não consegue escutar o outro. Outro sintoma também, a pessoa interrompe muito a fala de outra pessoa. Pessoas que estão com aquele sintoma de ansiedade comportamental, ela interrompe o outro. A pessoa está tentando falar e ela não deixa a pessoa falar. Ela quer falar o tempo inteiro. Está sempre assim, afobada, sempre parece que tem algo dentro dela que ela não consegue soltar, então ela fica sempre desesperada. E tem sintomas emocionais, né, que são angústia, sentimento de desespero, medo, sensação de perda do controle da vida, da própria vida, sentimentos de vazio, a pessoa sente um vazio muito grande dentro dela, uma sensação de desespero interior, choro e uma sensação de tristeza. Esses sintomas aqui, eles podem estar presentes numa ansiedade que não seja caracterizada como um transtorno mental. E aí eu uso 3 parâmetros muito importantes, né, para a gente poder entender, de fato, quando a ansiedade pode se transformar em um transtorno. Então, a intensidade da ansiedade é muito grande, né? O quanto aquela ansiedade afeta aquela pessoa, a intensidade, a profundidade que aquela ansiedade consegue afetar a vida da pessoa. Por exemplo, numa síndrome de pânico, a gente diz que a intensidade da ansiedade é muito grande. A pessoa sente... Tem pessoas que parecem que já relataram, né, sentir como se parece que estivessem infartando, como se elas estivessem tendo um infarto. Então, a intensidade, quer dizer, foi tão forte aquela descarga de ansiedade que ela deu essa sensação de infarto na pessoa. A duração, né? Então, não é ali de vez em quando sentir um sintoma ansioso. A ansiedade, ela começa a fazer parte ali do cotidiano da pessoa e aí ela dura, assim, a pessoa sente ansiedade todo dia, tem gente que sente há mais de um ano convivendo com ansiedade, e aí que entra aquela parte do apoio, né, do profissional para estar acompanhando aquela pessoa. Para dizer, né, se a ansiedade é uma ansiedade que vai te ajudar ou a ansiedade que vai te atrapalhar, são os prejuízos psicológicos que a pessoa pode ter, né? A pessoa pode se sentir muito triste e acabar se isolando, ela começa a não querer mais sair com os amigos, começa a ter um tipo de isolamento. Os prejuízos biológicos, né, da ansiedade. Por exemplo, o alimentar excessivo, né, o excesso alimentar. Então, a pessoa pode ter uma compulsão alimentar por conta daquela ansiedade. Os prejuízos profissionais, né? A pessoa pode ter dificuldade de se relacionar no trabalho, dificuldade de lidar com os desafios do seu trabalho. Ela pode ter dificuldade de planejar suas atividades no trabalho. Ela pode ter um baixo rendimento profissional, né? Muitas pessoas começam a ter problemas de desempenho no trabalho
E aí que entra a nossa empatia, né? Antes de julgar aquela pessoa, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo com aquela pessoa, porque ela está tendo um baixo desempenho. Aquela pessoa pode estar sofrendo de um transtorno de ansiedade, né? E a gente precisa ajudar aquela pessoa a lidar com aquilo, para que ela possa retomar o melhor desempenho dela no trabalho. Então, a pessoa, quando ela tem um transtorno de ansiedade, ela vai ter uma intensidade muito grande daquela ansiedade, ela vai ter uma ansiedade que dura muito mais, não é uma ansiedade esporádica ali, pontual, quer dizer, aquela ansiedade acompanha a pessoa, e ela vai ter prejuízos, ela vai ter uma redução na qualidade de vida. Então, aí que entra, mais uma vez, o acompanhamento multiprofissional. E dependendo também até psiquiátrico, aquela pessoa também vai precisar. Bom, antes de continuar, deixa eu ver como estão os comentários. Se está tendo algum problema na transmissão, pessoal. Ai, tem pessoas falando aqui, estou ansiosa. A Vânia disse, né? Sandra está assistindo, mas não consegue comentar, tudo bem. A ansiedade, né, gente? Muito bom. Tem outras pessoas aqui assistindo, né? Fico muito feliz na participação de todos vocês. Ok. Pessoal, algumas pessoas comentaram aqui, né? Eu sou ansiosa, eu tô ansiosa. E tudo que a gente vai fazer de novo na nossa vida, toda nova experiência gera na gente ansiedade. O que vai fazer a diferença é como você vai administrar isso. Por isso que a gente tem que entender, saber diferenciar o que é uma ansiedade que pode trazer benefícios, que vai te tirar da sua zona de conforto, e qual é a ansiedade que vai te paralisar. Então, é importante fazer essa diferenciação, porque se você estiver tendo sintomas ansiosos de muita intensidade, de longa duração, e você perceber que você está tendo prejuízos na sua área pessoal, na sua área profissional, na sua área amorosa, você precisa buscar ajuda. Você precisa contar com a ajuda de outras pessoas, de outros médicos, para que você consiga administrar a sua ansiedade. Por exemplo, olha, hoje é a minha primeira live aqui, eu nunca tinha feito transmissão ao vivo pelo YouTube. Na verdade, essa está sendo a minha primeira experiência, e é claro que eu senti ansiedade. Claro que dava um friozinho na barriga, assim, de pensar que eu ia estar aqui, né? E eu queria que desse tudo certo, eu queria que tudo acontecesse da forma como eu esperava, né? Que acontecesse. Tanto que essa transmissão estava agendada para a semana passada e não deu certo por problemas técnicos. Isso também gerou ansiedade em mim. Eu fiquei, meu Deus, eu quero que saia tudo perfeito. Eu quero que eu consiga dividir esse conhecimento com as pessoas. Então, deu aquele friozinho na barriga, deu aquele medinho, deu tudo isso. Mas a minha forma de encarar os desafios é o seguinte, eu vejo isso como uma oportunidade para que eu possa crescer como pessoa, para que eu possa crescer como profissional. Então, automaticamente eu pensei, bom, algumas coisas não vão sair da forma como eu gostaria, eu vou cometer alguns erros, eu posso ficar um pouco nervosa, mas tudo isso faz parte do processo. Faz parte do processo evolutivo do ser humano. Então, também, gente, eu senti ansiedade também, tá? Deu friozinho na barriga, deu tudo essas coisinhas aí, mas graças a Deus estou aqui conversando com vocês, tá? Então, todos nós, né, gente como a gente, não é porque eu sou psicóloga que eu tô isenta de sentir as coisas. Não, eu sinto as coisas como vocês sentem, porém, eu busco administrar, tá? E uma coisa que eu queria dizer para vocês é que os problemas de transtorno mental, de saúde mental, eles não estão de forma alguma relacionados a uma falha no caráter da pessoa, Muitas pessoas falam, é falta de fé, é falta de Deus, é falta de força de vontade, essa pessoa tá preguiçosa. Esses problemas de transtorno mental não estão relacionados à falha no caráter daquela pessoa, porque muitos dos traços que vão caracterizar um transtorno mental, eles são genéticos. Eles vêm no DNA daquela pessoa, eles vêm na estrutura genética. E eu, nem você, não temos como ir lá no nosso DNA e tirar o gene da ansiedade. Você tem como fazer isso?
Isso está fora do nosso controle. Lembra que eu falei que nós temos um certo nível de controle? Então, essa nossa formação genética está fora do nosso controle. Então, quando a gente fala com uma pessoa que tem um transtorno mental, na verdade, a gente acha que é uma falha no caráter daquela pessoa, a gente está tirando daquela pessoa o direito dela ser o que ela é, porque ela não tem como mudar a genética dela, ela não tem como controlar. A gente joga toda a culpa na pessoa, sendo que as características, nossas heranças genéticas são herdadas, a gente não escolhe. Mas a gente escolhe superar os nossos problemas, a gente escolhe ser maior do que os nossos desafios. Isso a gente escolhe. Então, por isso que é muito importante pedir ajuda e nunca ter preconceito das pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, tá bom? A gente tem que ser o apoio para essas pessoas. Vamos lá. O próximo tópico que eu coloquei aqui é a ansiedade nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, né, que já se estendeu por bastante tempo. A gente pensava que essa pandemia poderia durar só 15 dias, 20 dias, mas já estamos aí há mais de 2 meses em isolamento social. Nós, profissionais da educação, estamos sem as aulas presenciais, estamos tentando nos reinventar em todo esse processo de atividades não presenciais, de gravar vídeo, de mandar áudio, e de conversar com as famílias, e tudo isso mexeu com a gente assim, de maneira surpreendente e mexeu com a gente de maneira brusca, porque foi assim, de um dia para o outro, essa pandemia chegou aqui no nosso país e a gente teve que rapidamente se mobilizar. Então, o que isso causou em nós? Causou um sentimento extremo de incerteza. Quando que as aulas vão voltar? Quando que a pandemia vai voltar? Será que eu vou pegar esse vírus? Será que alguém da minha família pegou o vírus? Então, é uma incerteza muito grande. É uma situação extrema de ameaça. Todos nós nos sentimos ameaçados de alguma maneira. Como eu falei, será que eu vou pegar o vírus? Será que eu não vou pegar? Será que eu vou ter o meu emprego? Será que eu não vou ter? Será que eu vou perder o meu salário? Será que eu vou continuar com o meu salário? Será que o meu aluno ele vai aprender? Será que ele não vai aprender? Será que aquela atividade está sendo feita? Como que está aquela família? Então, um sentimento assim de extrema ameaça, né? E o comportamento de luta e fuga constante, que eu coloquei lá no outro tópico. Agora, esse comportamento de luta e fuga, ele vai ser um comportamento, ele pode ser um comportamento tanto funcional quanto disfuncional. Muitas pessoas nessa pandemia estão comendo de maneira excessiva, muitas pessoas nessa pandemia estão se entupindo de atividades, eu quero fazer todos os cursos possíveis, tudo que eu quero assistir, todas as lives, eu quero dar conta de tudo, como uma forma de fugir da ansiedade, seria um comportamento de luta e fuga. O comer, né, excessivo, comendo toda hora, é um comportamento de fuga também disfuncional. E dificuldade de raciocinar, né, de pensar, quando a gente iniciou a situação toda da pandemia e agora também muitas pessoas podem estar sentindo todos esses sintomas, comendo demais, se exercitando demais, fazendo yoga demais, fazendo curso demais, não está aí se encontrando numa balança, né? Não está conseguindo equilibrar as suas emoções, né? Os seus sentimentos. Então, todos nós estamos passando por essa situação de ansiedade, uns muito, uns com poucos sintomas. Tem gente que está sofrendo mais, tem gente que está sofrendo menos, mas de qualquer forma, em menor ou maior grau, todos nós estamos sentindo um pouco de ansiedade. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Fátima perguntou se eu estou vendo ela. Fátima, eu estou acompanhando todo mundo aqui pelo chat, tá? Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Vamos interagindo aí, gente. Eu coloquei aqui um dos meus tópicos aqui também para me lembrar de comentar com vocês, que o mais importante dessa live é a nossa interação. Vocês interagirem comigo, e eu peço até que vocês vão colocando aqui nos comentários, aqui no chat, as dúvidas de vocês, algumas perguntas que vocês quiserem fazer para mim. O que eu souber responder, eu vou responder agora, e o que eu não conseguir responder por algum motivo, eu vou
elaborar uma resposta e enviar para a pessoa que precisa, ok? Porque nós não sabemos de tudo, né? Eu não sei de tudo, então pode ser que alguma pergunta exija uma resposta mais elaborada e eu precise responder depois. Mas vão interagindo aí comigo. O vídeo não está travando? Tá chegando aí certinho o áudio, porque ele pode demorar um pouquinho para atualizar, tá? Isso é natural, pode ocorrer, certo? Muito bom. Olha, eu tô bem feliz aqui com a participação, tá todo mundo ligadinho aqui comigo e eu espero que essa live traga mais alívio para vocês, tá? Bom, o tópico que eu trago agora, que é o tópico de reflexão. Mas e aí? Estamos todos nós sentindo ansiedade em menor ou maior grau? E o que a gente tem que fazer, então, para tentar administrar bem essa ansiedade, já que agora a gente já conhece bem, a gente tem um bom nível de conhecimento sobre a ansiedade agora, podemos pensar em estratégias de administração dessa ansiedade. Então, o primeiro ponto que eu coloquei aqui de reflexão é: se permita errar. Permita-se errar. Muitas pessoas colocam que o perfeccionismo é uma qualidade, né? Mas se você olhar do ponto de vista da vida, ser perfeccionista é uma coisa que pode gerar muito sofrimento na vida da pessoa, muita ansiedade, porque nada é perfeito, nosso físico não é perfeito, nós temos problemas, a vida não é perfeita. E eu acredito que esse seja o grande brilho, o que dá um brilho especial, né? Que a gente possa se superar a cada dia. Então, permita-se errar, não se martire tanto, não se machuque tanto, não se cobre tanto. E o outro tópico que eu coloquei aqui, tenha autocompaixão, que é aquela coisa, se perdoe se você errar por alguma maneira, se você fizer alguma coisa que não foi legal, que você achou que não foi correto, se perdoe, tenha autocompaixão, olhe para você e fala, tudo bem, eu errei, eu já entendi por que aquilo que eu fiz está errado, então eu me perdoo. Isso significa a autocompaixão. As mães, né, não têm tanto cuidado pelos seus filhos. Esse cuidado você também precisa ter com você. Permita-se errar e tenha autocompaixão, ou seja, perdoe-se. O terceiro a gente precisa cuidar da gente para a gente cuidar do outro, né? Professores, cuidem da sua saúde mental, se perdoem, né? Permitam-se errar para que vocês também consigam compreender o erro do seu aluno, as dificuldades do seu aluno, para que você cuide dele, da mesma forma que você cuidou com tanta compaixão de você. Ter, nesse momento, a clareza de que não existe um método perfeito da gente poder lidar, por exemplo, com essas atividades não presenciais. Não existe um método milagroso que vai trazer aquele aprendizado que as famílias vão conseguir ensinar, até porque os pais não são pedagogos, não são professores, então não existe um ensino perfeito. Existe um caminho que a gente está tentando traçar, que a gente tem consciência de que a gente está dando o melhor que a gente pode. Isso é que você tem que pensar. Você, professor, está dando o melhor que você pode, está fazendo o melhor que você pode pelos seus alunos. Nessa questão que eu coloquei aqui de que não existe o ensino perfeito, a gente tem que ter em mente que, nesse momento, os ganhos que os nossos alunos estão tendo em casa e os ganhos que também nós estamos tendo são ganhos de cunho afetivo, a aproximação da família com o seu filho e a aproximação da família com a escola. Focar nas qualidades e não nos defeitos. Nós temos uma tendência a focar só naquilo que a gente faz de errado, só naquilo que é ruim. Tudo na nossa vida tem um lado bom e tem um lado ruim. Tudo tem direita, esquerda, início, meio e fim, bom, ruim. Tudo tem os dois lados da moeda. Qualquer situação vai ter o lado bom e o lado ruim. Nessa pandemia, o lado bom é que a gente está tendo a oportunidade de ficar mais próximo das pessoas que a gente ama. Mesmo que você esteja brigando com as pessoas em casa, mas você está sendo forçado a se aproximar das pessoas. Compreender os limites. Você precisa ter bem claro para você até onde você pode ir. Quais são os seus limites?
que está dentro das suas possibilidades. Você jamais deve fazer coisas que estejam além das suas possibilidades. Por exemplo, eu gostaria de ter feito uma live mais elaborada? Gostaria. Mas eu não tenho os conhecimentos de informática avançados, eu tenho conhecimento básico de informática. Então eu sei que o meu limite é esse. Então eu não posso exigir de mim, que não sou especialista da área, conhecimentos avançados. Eu sei até onde eu posso ir. Esse é o melhor que eu posso fazer e com certeza da próxima será bem melhor. Não viva com a crença do tudo ou nada. Ou sai tudo perfeito, eu não vou fazer. Não é isso. Se você for esperar a perfeição para você fazer alguma coisa, você nunca vai fazer nada, porque não existe perfeição. Não existe nada 100% perfeito. Tudo tem a sua porcentagem de acerto e a sua porcentagem de erro. Aqui, essa dica que eu vou dar serve tanto para você, professor, indicar para as famílias, tanto para você aplicar na sua vida. Estabelecer um cronograma de rotina ajuda no sentimento de autorrealização. Hoje eu estava conversando com uma mãe e eu disse para ela, olha mãe, se você conseguir estabelecer o horário de levantar, o horário de almoçar, o horário do lanche da tarde e o horário de dormir, você já vai ter conseguido um feito muito grande. Você vai ter estabelecido para você e para os seus filhos o horário certinho de levantar, de almoçar, de tomar o lanche da tarde e de dormir. Isso faz com que a gente sinta, como eu falei, o sentimento de autorrealização. E nessa pandemia a gente pode relaxar um pouco, né? Às vezes a gente perde um pouco aquela rotina que a gente tinha de levantar todo dia naquele horário, de ir trabalhar. Mas é importante que a gente mantenha essa rotina mesmo estando em casa. Essa frase eu vi numa live e eu trouxe ela para cá porque eu achei muito legal. O cérebro está para a saúde mental, assim como o pulmão está para a respiração. Se a gente não cuida do nosso cérebro, como que a gente vai ficar? Tudo o que a gente pensa, tudo o que a gente vive e a forma como a gente se comporta nasce do nosso cérebro, nasce em tudo que está passando aqui na nossa mente. Então, cuidar da saúde mental é a base para que você consiga administrar bem a sua ansiedade, para que você consiga raciocinar no momento em que você está sentindo ansiedade. Então, o óbvio precisa ser dito. Por quê? Porque nem todos praticam o óbvio. Nem todos estão cuidando da sua saúde mental. Então, eu preciso dizer que o cérebro é para a saúde mental, assim como a respiração é para o pulmão. Uma outra dica que eu dou para você que esteja passando por uma situação de muita ansiedade é o seguinte: antes de dormir, você pode anotar no seu papel todas as preocupações que passaram na sua mente naquele dia. Você vai anotar essas preocupações e você vai questionar qual que é a lógica daquela preocupação. Por exemplo, você pode estar muito preocupada de pegar o coronavírus ou de alguém da sua família pegar o coronavírus. Mas você pode pensar assim: eu estou em casa, eu estou cumprindo o isolamento e ainda não tem casos confirmados de coronavírus aqui na cidade. Meu pai está em casa, minha mãe está em casa, então as chances de eu pegar são reduzidas. E mesmo que você pegue coronavírus, não quer dizer que você vai morrer. Então a gente já tem às vezes aquele sentimento de peguei o coronavírus, vou morrer, né? Então você anota essa preocupação ou essas preocupações em uma folha de papel e comece a questionar. E se você sentir dificuldade de questionar essas preocupações, você peça para alguém da sua confiança ler essas preocupações junto com você e questioná-las junto com você, ok? Eu preciso falar outra coisa óbvia aqui, que é levar a sério a questão da alimentação, levar a sério a questão do sono e levar a sério a questão do lazer. São coisas óbvias, mas que ninguém pratica. Não vou ser injusta, tá? Mas assim, são coisas que muitas pessoas não levam tão a sério como deveriam levar, tá? Especialmente alguns pais, alguns familiares não estabelecem o horário do sono certinho, uma alimentação adequada para as crianças, tá? Um outro ponto que eu coloquei aqui é estimular a família a criar uma rotina junto com as crianças. É algo que eu venho falando bastante nas orientações que eu tenho passado para as famílias. A importância de almoçar junto, de contar a história junto com as crianças, de brincar.
ter hora para dormir, ter hora para levantar. Por quê? A rotina em casa precisa ter uma certa proximidade com a rotina que a criança já tinha quando ela estava tendo aula presencial no CMEI. Por quê? Uma das nossas preocupações é, quando as aulas presenciais voltarem, essa rotina que a criança tem em casa não pode estar muito distante da rotina que ela já tinha no CMEI. Então, eu sempre passo essa orientação para as famílias, ter o horário para levantar, horário para almoçar, horário para o lanche, horário para dormir, horário para fazer as atividades. Tem que ter horário para tudo. Vão ter crianças que terão a necessidade de que tanto o professor ou a família adiantem para aquela criança qual que é a rotina que ela vai ter no dia seguinte. Então, eu orientei alguns pais de que antes de dormir, seria importante ele sentar com os filhos e conversar com ele, olha, amanhã, tal hora a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer aquilo. E a criança já vai dormir com aquela ideia na cabeça, né? Ela fica mais tranquila. E você também, né? Você também pode fazer isso para você, mentalmente, né? E eu até escrever. Eu gosto muito de escrever. Amanhã eu vou fazer isso, 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 isso e isso. Me ajuda bastante. Eu me sinto, assim, muito organizada, me sinto que eu realmente estou no controle da minha vida. Bom, essas foram, né, algumas dicas que eu anotei aqui para que vocês consigam administrar a ansiedade tanto nessas atividades não presenciais quanto na vida pessoal de vocês, tá? E vocês consigam orientar bem essas famílias sobre a importância da rotina, sobre a importância do brincar com o objetivo. Quando as aulas presenciais voltarem, quais são as preocupações que nós devemos pensar? Não ficar ansioso, mas pensar. Rotina desorganizada. Por isso que eu falo que essa orientação para as famílias sobre a importância de manter a rotina vai minimizar bastante essa questão da criança voltar para a escola com uma rotina muito desorganizada. Pode também ocorrer de familiares dessas crianças terem também dificuldade de controlar a ansiedade, por beber excessivo, por comer excessivo, por qualquer tipo de abuso que essas famílias possam cometer. Então é importante também a gente passar a orientação da rotina e do equilíbrio para essas famílias, tá? Quando as aulas voltarem também, a gente precisa ficar bastante atento, na verdade, não só quando as aulas voltar, mas quando você tiver a oportunidade de estar com algum familiar, de conversar com alguma pessoa, né, da família daquela criança, verificar como que está a realidade daquela criança em casa, né? Se você tiver alguma hipótese de algo que estiver ocorrendo, passar para a sua equipe para que ela possa investigar junto com aquela família o que está acontecendo, para a gente conseguir já lidar com certas situações antes das aulas voltarem, tá? Para que a gente consiga amenizar o sofrimento das crianças, das famílias e o nosso próprio sofrimento. Bom, a gente consiga administrar isso. Então, basicamente a palavra é prevenção. A gente tem que prevenir. Quanto mais a gente prevenir, mais possibilidade de lidar com a volta às aulas presenciais de uma maneira muito mais satisfatória, tá? E quando eu digo satisfatória, não estou falando que o aluno vai voltar como se ele tivesse estudado e estivesse aprendendo tudo. Eu estou falando satisfatória em termos de rotina. Que a rotina da criança em casa não seja muito distante da rotina que ela tinha e terá na escola, certo? E por último, pessoal, eu gostaria de deixar aqui uma indicação de um livro que vai ajudar muito vocês a entender mais essa questão do sofrimento humano, essa questão da incerteza, essa questão de que nós não conseguimos ter controle de 100% das coisas que ocorrem em nossas vidas, tá? O livro se chama A Vida Não É do Jeito que a Gente Quer, e esse livro é da psicóloga Karina Okajima, que a minha xará até, ela é especialista nessa área de psicologia das situações extremas. Esse livro é muito bom.
Quem quiser, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser comprar, para ler, é muito bom. Eu super indico este material. Tudo bem? Bom, deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta nos comentários. Se alguém quis deixar alguma perguntinha. Manter a rotina é muito importante. Alguma pessoa colocou aqui, é JB Brigoni, colocou. Organização do tempo, Márcia. A organização do tempo é muito importante, né? É fundamental. Nessa pandemia, às vezes é muito difícil a gente organizar o nosso tempo, às vezes a gente se perde. Uma coisa que eu fiz que me ajudou bastante foi anotar, né? Como eu falei, antes de dormir, eu tenho uma agenda e eu coloco as atividades essenciais que eu vou fazer no dia seguinte, que eu preciso fazer. Mas óbvio que pode acontecer alguma coisa que me impeça de fazer aquela atividade e estar tudo bem, e não preciso me apavorar por isso. Mas me ajuda bastante a anotar as minhas atividades principais na minha agenda. E quem se sentir confortável em fazer isso, pode fazer, que pode dar um resultado bacana aí para ajudar a controlar a ansiedade, tá? Deixa eu ver que algumas pessoas comentaram aqui. Eu me cobro muito, né? Adriana Ferreira. Isso é verdade, Adriana. É um sentimento que eu também compactuo, né? A gente que quer a coisa muito certinho, que quer que tudo fique muito perfeito, a gente se cobra demais, né? A gente tem medo de errar, né? Mas acontece, a gente é ser humano, a gente não é perfeito. Você pode sentir raiva, você pode sentir medo, sentir que não foi justo? Pode. Mas o importante é o quê? Você olhar para você e se auto-perdoar, entendeu? Você tem que se perdoar. Se você brigou com uma pessoa, você tem que primeiro se perdoar e depois ir lá e pedir perdão para aquela pessoa. Você tem que ser honesto, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar em a gente não ser honesto com a gente mesmo. Você não ser honesto com você mesmo, tá? Tem que ser honesto. Estamos sempre nos cobrando muito, né? O Luciano colocou aqui. É verdade, a gente se cobra demais, né? A gente, na verdade, deixa que as cobranças externas nos dominem. Porque lembra que eu falei que a gente tem que estabelecer os nossos limites? A gente vai ser bombardeado de cobranças externas, né? São diversas as cobranças que a gente pode enfrentar. Mas a gente que tem que estabelecer o limite, estabelecer barreiras de entrada. Você que tem que dizer o que vai entrar, a cobrança que vai entrar e a cobrança que não vai entrar, a cobrança que não faz sentido. Você que tem que administrar. Você tem que tomar as rédeas da sua vida, não deixar que coisas externas dominem a sua vida. A Márcia colocou: equilíbrio é a chave. Equilíbrio é a chave. Só que o equilíbrio, a gente não está em equilíbrio o tempo todo. Eu não estou zen o tempo todo. Eu não sou a paz o tempo todo. Não. Eu estou administrando o tempo todo. Isso sim. Eu estou administrando o tempo todo, mas sem me machucar, sem me causar sofrimento extremo, entendeu? Saber administrar a vida sem se machucar e sem machucar o outro. E se você se machucar, e se você machucar o outro, que você volte atrás, se perdoe e perdoe o outro. E o outro também vai perdoar você. É um processo longo, difícil, mas necessário, especialmente nesse momento de pandemia, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que eu consegui refletir aqui com vocês sobre esse tema, né, da ansiedade, da pandemia. Eu espero que vocês tenham conseguido tirar algo de bom, tá? Para vocês aplicarem na vida pessoal de vocês e na vida profissional também. Que isso possa se refletir nos relacionamentos com os alunos, com as famílias, enfim. Espero que isso tenha realmente feito a diferença aí no dia de hoje, tá ok? Então, eu já olhei aqui todos os comentários. Tá, tem mais alguns comentários aqui. Vai precisar de várias folhas. Márcia, eu já enchi uma agenda aqui.
Quem não consegue anotar na agenda, a gente pode indicar o ensaio mental. O que é o ensaio mental? Você pensar naquela rotina na sua mente. Passo 1, passo 2, passo 3, mentalmente, tá? Tem pessoas que não precisam anotar, tem pessoas que precisam, né? Então, o ensaio mental, ele funciona também. Ok, pessoal aqui agradecendo, tá? Na verdade, eu que agradeço, tá, pessoal? A presença de vocês, a interação aqui de vocês no chat. Não se esqueçam, tá, de clicar aqui no link do formulário, tá, para vocês registrarem a presença. Só queria perguntar se alguém teve alguma dificuldade no registro da presença aqui no formulário. Todo mundo conseguiu registrar a presença? Ok. Então é isso, pessoal. Queria agradecer vocês, tá? Vou deixando aqui grande beijo a todos. Tenham um ótimo dia, um ótimo final de tarde, na verdade, né? Fiquem tranquilos, mas se sentir ansiedade, busquem administrá-la da melhor maneira possível. E caso vocês estejam tendo alguma dificuldade em administrar a ansiedade de vocês, busquem ajuda profissional, tá? Eu estou na escola para ajudar vocês, para fazer uma escuta, e se necessário a gente faz todos os encaminhamentos necessários para que vocês consigam ficar bem, tá bom? Então vou me despedindo aqui de vocês, um grande beijo, muito obrigada e até a próxima live que, se Deus me permitir, eu irei fazer para vocês, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tchau! O pessoal comentou aqui que não estava achando o link e eu coloquei o link do formulário de presença aqui no chat para vocês acessarem, clicarem no link, tá bom? Para vocês registrarem a presença de vocês. Qualquer dificuldade é só me procurar. E o registro da presença é importante para vocês emitirem um certificado de vocês, tá bom? Beijo, tchau!